Alan, o retorno teu importante, né, dando uma sequência agora, o que é que dá para avaliar não só o teu retorno nessas últimas partidas, mas o atual momento, que não passa de ruim, né? Curitiba ainda não consegue sair da zona de rebaixamento e a força que tinha dentro de casa não tem sido tão fundamental como foi em outras oportunidades. Boa tarde, primeiramente. Essa situação que a gente vive hoje está difícil, não é fácil, é complicado. Nenhum atleta, nenhum clube gosta de viver na zona de rebaixamento, né? Ninguém chega no início do ano fazendo programação do brasileiro estar ali na zona. A gente sabe que para a gente sair dessa situação não tem outro fato a não ser trabalhar. A gente tem que trabalhar essa semana e pensar no Goiás, porque o Corinthians já passou. Foi um resultado que a gente não queria dentro de casa, a gente não pode perder ponto. Mas no final de tudo foi até um resultado bom, porque a gente estava perdendo e a estrela do menino brilhou mais uma vez no final do jogo e nos deu um empate que é um ponto que faz somar, né? Que lá na frente pode fazer falta e pode nos ajudar esse um ponto. Alan, hoje o Coxa completa um mês sem vencer. A última vitória foi contra o Cruzeiro, dentro de casa, foi no dia 28 de junho. E hoje completa um mês sem vitória. Como que é passar um mês sem comemorar 3 pontos no Campeonato Brasileiro? E a importância desse jogo contra o Goiás, se vocês é um adversário super direto, se vocês vencem o Goiás e o Vasco perde agora para o Corinthians, vocês já sobem ali para o primeiro time da zona de rebaixamento. É muito ruim, é difícil ficar um mês sem vencer, ainda mais que o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais disputado do mundo, onde as 20 equipes que você vê que não tem jogo fácil. Se você for olhar, o primeiro que está colocado joga contra o último. Praticamente, se for olhar, o Corinthians está brigando lá em cima, jogou contra a gente, teve muita dificuldade aqui. Se olhar para o jogo, a gente teve muito mais oportunidade de gol. E no domingo, o Goiás, como você acabou de falar, é um confronto direto. É um jogo que a gente fala que é um jogo de 6 pontos. Porque se a gente ganha, a gente empurra ele um pouco para baixo também, chega próximo. E a gente ameniza um pouco a distância que o Santos já deu de 16 pontos e a gente está ali precisando de uma vitória. Alan, como é que é, de repente, trabalhar, você até falou nesse jogo contra o Corinthians, não era o resultado que vocês queriam, esse objetivo da vitória contra o Goiás, para não deixar essa necessidade de se tornar uma pressão ainda mais, e até vi quando você comentou, né, teve a estrela do menino, que você falasse um pouquinho do Evandro. O time ainda está tendo algumas alterações, nesse final de semana pode ter até mais algumas estreias, o Rafael, o Juan. O Evandro, que apareceu nesse jogo da Copa do Brasil, mesmo em toda essa situação complicada, o Curitiba está conseguindo até jogar um pouquinho, para mostrar o futebol, e apareceu um garoto aí que está fazendo gol. Tem coisas boas, apesar da situação ruim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Como é trabalhar, como foi a sua pergunta, é difícil trabalhar na zona de rebaixamento, né? Porque tudo vem contra a gente. Sempre tem polêmica, a torcida, a gente erra, a torcida vai sempre, às vezes vai um pouco mais, e você trabalhando numa zona de conforto, uma zona que você queria estar lá em cima, às vezes um erro a torcida tem mais paciência e nos ajuda a ter mais confiança, e nessa zona às vezes a gente não arrisca tanto, porque às vezes um erro, se a gente arriscar, pode nos dar uma derrota e a gente não pode perder ponto. E falar do Evandro, é um menino que tem mostrado muita humildade dentro do grupo, um menino que tem muito talento, a estrela dele está brilhando. Eu até brinquei com ele no vestiário lá contra a Ponte Preta, eu falei, não empolga, porque eu quis falar desse jeito, porque eu já vi muitos meninos subindo na base no Santos, fazendo um gol muito importante, e depois no próximo jogo ir muito mal, e o futebol é muito traiçoeiro. Ao mesmo tempo que levanta muito, ele no próximo jogo ele pode entregar uma bola que a gente pode ser desclassificado numa Copa do Brasil, ou a gente pode perder uns 3 pontos que vai ser muito importante para a nossa sequência, e a torcida pode crucificar ele e psicologicamente ele não vai estar preparado para essa situação. Então eu quis falar para ele não se empolgar, para que ele continue trabalhando, para que a humildade dele, o trabalho dele dê frutos, para que na próxima partida ele consiga mais uma vez fazer o gol da vitória e fazer um bom trabalho, para que isso vá evoluindo. O Alan, você está novamente nessa função ali, né, como um segundo volante, às vezes até alternando junto com o João Paulo, e vocês são 2 jogadores de características de boa saída de trás, bom passe,
se aproximam também um pouco mais à frente, né? Fazendo às vezes até uma função ali de ajudar na criação das jogadas. O que falta para vocês dois hoje é aprimorar um pouquinho mais a marcação para que de repente essa dupla se fixe ali como titulares na função de volantes? Cara, a gente tem que melhorar a cada dia mais e mais, né? Nunca a gente vai chegar à forma de perfeito. A gente tem que trabalhar, buscar, eu principalmente, chegar à minha forma física que eu gosto. Parte técnica também a gente tem que melhorar. Então, a gente sabe que o que a gente está fazendo hoje, nosso trabalho hoje no jogo não está valendo porque não está conquistando a vitória. A gente tem que ter algo a mais, a gente tem que trabalhar mais. Então, em termos de fixar a dupla, isso aí vem do professor Ney, ele é o comandante. A próxima partida pode ter muitas mudanças, é ele que vai definir quem vai jogar, quem não vai jogar. E como a gente é funcionário do clube, a gente está à disposição para aquilo que ele quiser que a gente faça. Olha, a gente percebe, né? Todo mundo está com muita seriedade, entra em campo para dar o seu melhor. A gente percebeu, por exemplo, você e o João fazendo inversões de bola, procurando esquerdinha, procurando o Galhardo, bolas longas, enfim, dá a impressão que foi jogada ensaiada até aqui, né? Depois, quando o Negueba entrou também, o lado esquerdo do Corinthians ficou totalmente perdido ali, os caras não sabiam o que fazer, o Curitiba dominou realmente o jogo, mas chega por essa situação de estar na zona do rebaixamento. Você acredita que tem jogador que não consegue soltar muito? Porque com medo de errar, na hora de dar um toque, alguma coisa, ele já dá um toque curtinho, ou já quer se livrar da bola logo, para não, como você falou, para a torcida já não pegar no pé e ele acabar não errando? É difícil, cara, você jogar na zona de rebaixamento, a torcida tem menos paciência, às vezes tem jogador que a confiança fica mais lá embaixo, porque o cara é muito talentoso, só que não vai arriscar uma jogada, porque sabendo que se errar pode complicar o jogo. Então é muito mais fácil você jogar com a torcida totalmente ao seu lado, porque a torcida paga ingresso, ela quer a vitória e quer ver o time dela lá em cima, deles lá em cima. Então não está vindo essa vitória. A gente tem jogado bem, a gente dominou o Corinthians nesse jogo que passou, a gente teve bastante chance, mas a vitória não está saindo. Então a gente vê como uma situação que a gente tem que trabalhar. É difícil jogar nessa situação, porque você às vezes você não arrisca uma jogada que você tem que arriscar por precaução de não atrapalhar o trabalho do grupo. Alan, o Ney desde que chegou não conseguiu ainda ter uma base de um time, tem muitas mudanças. Essas mudanças diretas que ele faz no time, você acha que atrapalha? Está atrapalhando o rendimento do Curitiba dentro do Campeonato Brasileiro? Não, porque ele tem colocado a sua teoria, a sua forma de ver de jogo, a sua parte tática, e muda jogador, muda característica, mas a forma de jogar é sempre a mesma. Tem grandes jogadores de muita qualidade no Curitiba. Às vezes falta de opção é por suspensão, é por lesão, que a gente está tendo bastante no clube. E sempre vai ter mudança de um jogo para outro. É muito difícil hoje no futebol brasileiro você manter os 11 jogando sempre, porque o calendário, como eu já falei, é complicado, de quarta para domingo. Às vezes o cara joga quarta, domingo, ele não está 100% para jogar. Então o treinador ele vai ver quem está melhor para optar para o jogo do próximo jogo. Você jogou contra o São Paulo no Morumbi ou não? Joguei. Bom, já teve a experiência de jogar às 11 da manhã. O que é que dá para falar deste horário e até para fazer uma convocação para a torcida, que é algo diferente aqui no Couto Pereira neste domingo no jogo contra o Goiás? Para mim foi tranquilo, foi muito bom. Eu gostei de jogar 11 horas, né? A primeira vez que eu tinha jogado às 11. Eu costumo até dormir cedo, acordar cedo, então eu já acordei tomando café e já indo para o jogo, porque para mim eu acho pior jogar às 10 horas da noite na quarta-feira, porque você acorda, você fica o dia todo esperando o jogo, concentrado para o jogo. Então foi uma adaptação muito boa. Ainda tem que adaptar mais coisas, porque 11 horas, meio-dia é um horário que o sol é muito quente e é uma hora que a gente está no almoço se alimentando. Mas eu vejo como um ponto bom, se a gente começar a jogar esse horário, vai evoluir, assim como o campeonato inglês faz bastante isso. E é um horário bom para a torcida aí, porque final de semana, domingo, pela manhã, você assiste um jogo, depois tem a tarde toda para a família curtir.
Então a torcida é um horário muito bom para a torcida estar ali nos apoiando. Você falou na tua resposta anterior que o time está tendo bastante lesões, né? No último jogo foram 2, apesar que o Negueba ainda continuou depois no jogo. Por que está acontecendo isso, Alan, no teu modo de ver? O Curitiba realmente está com um índice alto aí de lesões. Cara, quem machucou foi o Galhardo, né? O Galhardo, ele tem vindo jogando numa sequência aí de vários jogos, eu não sei se é 7, 8, 9 jogos seguidos. E é muito complicado, ele teve uma lesão, foi muito leve de grau 1, eu acho, na coxa, porque isso aí é mais edema, é cansaço muscular, é fadiga muscular. Então é como eu falei, o atleta às vezes não aguenta tanta sequência, porque o cara, ele jogou na quarta contra a Ponte Preta e jogou agora final de semana, então já é um esforço muito puxado. E você joga, quando você vai dormir, você não consegue dormir, porque a gente toma cafeína, a gente toma tipo proteína para a gente estar atento no jogo, para a gente estar com a disposição muito melhor. Então, às vezes, eu não consigo dormir no dia de jogo, porque eu tomo a cafeína e a cafeína fica no meu corpo até o outro dia de manhã. Minha esposa, minha filha está dormindo, eu olho para o lado, quando eu olho na janela já é de manhã e eu ainda estou olhando para o teto, porque é muito difícil, aí eu só recupero 2 dias depois. Alan, você falou também a respeito, né, da sua condição física, que você ainda está buscando, né, essa melhora e estar 100%. Ainda é por conta daquele período que você ficou fora, que daí não conseguiu ainda recuperar? Você imagina que com essa sequência de jogos, que às vezes também causa um desgaste, mas ao mesmo tempo pode te dar essa recuperação física que você está buscando? Sim, lógico que é. Eu fiquei 2 meses parado, né? Se você, por exemplo, se você já fez academia há algum tempo, você para de malhar uma semana, quando você vai pegar o peso, você se sente todo dolorido de novo, porque você tem que readaptar o seu corpo novamente a fazer aquele trabalho. Então fiquei 2 meses parado, então não é que eu estou readaptando, eu estou buscando a melhor forma, e a minha melhor forma está chegando. Eu estou jogando 60, 70 minutos, esses jogos que eu joguei aí, mas ainda eu vou buscar jogar 90 minutos em boa intensidade, para que eu possa fazer o meu trabalho numa intensidade que eu quero. Alan, você se considera um cara supersticioso? Não. Você sabe que ali em frente ao Couto Pereira tem uma igreja, né? Igreja de Perpétuo Socorro. Quarta-feira é dia de novena. Nesse momento é o tipo de coisa que é uma ajuda a mais. Você sempre vê antes do jogo, a torcida passa ali, faz uma reza, faz uma fezinha. Vocês têm algum ritual? Você tem alguma coisa, gosta de pelo menos fazer alguma coisa antes de entrar em campo? Ou assim que entra em campo faz alguma reza? Ou de repente, nesse momento, tudo pode ajudar na situação para o time voltar a encaixar uma boa sequência e sair da zona? Cara, eu sou cristão, né? Eu acredito somente em Jesus, porque a Bíblia fala que o único caminho que leva a Deus é Jesus. E além disso, de entregar a minha vida como eu entreguei, a minha profissão, a minha família a Ele, não vejo outra forma da gente sair nisso a não ser trabalhar. Porque se a gente não trabalhar, a gente não vai colher os frutos do nosso trabalho. Se a gente, como tem pessoas supersticiosas que você perguntou agora, se ficar só na superstição e sentar ali e não trabalhar, vai chegar no jogo e não vai aguentar. Então, além de tudo isso, o que a gente está vivendo é permissão de Deus. Eu creio que a gente vai sair dessa situação, porque nenhuma tempestade dura para sempre. Você vê, chove, uma hora vai parar. Não vai chover o ano todo. Então essa situação uma hora vai parar, vai acabar.